Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal, começar Boa noite. pontualmente aqui às 18h30. Hoje é terça-feira, 16 de setembro, e esse é o segundo encontro do workshop em inteligência artificial. Boa! Bom, resumo rápido do que foi falado ontem, se tem alguém aqui que é a primeira vez. Tá? Já tenho muitos anos de experiência em engenharia de software, implantação de IA em esteiras de negócio, transformação digital, startups, tá? E agora estou empreendendo aqui na G5 AI, que é uma empresa jovem, né, que foca em implantar inteligência artificial em esteiras de negócio. Independentemente do negócio, da indústria, nós trabalhamos para alavancar essas esteiras, tá certo? Então, no encontro de ontem, que foi o Day One, o que nós vimos? O que é a inteligência artificial estreita, o que é a inteligência artificial generativa, o que é a inteligência artificial agêntica e para onde estamos indo. Então, se você perdeu o encontro de ontem, acesse a gravação que está no grupo do WhatsApp. Tá? Vocês estão lá na comunidade da G5 aí, e vão ter acesso em primeira mão a tudo que a gente faz aqui, workshops, cursos, treinamentos, capacitação e muito mais, tá? Então, esse foi um pouquinho do que nós falamos ontem. E hoje, o que tem preparado? Hoje, no segundo dia, é mão na massa. Tá? Então, a pergunta é: como os profissionais do direito podem alavancar a produtividade com Gemini? Gemini for Google Workspace. Tá? Então, hoje é hands-on. Eu peço que vocês, obviamente, né, quem quiser acompanhar com a mão na massa, então, por favor, acessem gemini.google.com no computador de vocês, para vocês me acompanharem na jornada. Né? Se não tem conta Google ainda, não tem problema. Assiste aqui o workshop, a aula, depois assiste a gravação, cria uma conta com calma, tá? Não tem problema nenhum, porque a gente vai disponibilizar a gravação do mesmo jeito, tá certo? Então, vamos lá, começando pelo rostinho aqui do Gemini, porque tem muita funcionalidade, e eu vou passar com bastante calma, uma por uma, para que todos entendam aqui o poder dessa ferramenta, tá? Mas antes é importante também mencionar... só um momento. Você pode colocar uma imagem nossa aqui e coisa aí? Eu vou mutar aqui, tá, o pessoal? Beleza. Antes da gente falar de Gemini, eu vou compartilhar com vocês essa visão aqui, ó, e vou explicar o que é, né? Por que a imersão da G5 aí utiliza o Gemini? Né? Simplesmente porque é o melhor modelo que nós temos no mercado. Mais assertivo, baixa alucinação, menos esforço para gerar resultados que entregam valor. E o que vocês estão vendo agora na tela é o que nós chamamos, é o LM Arena, que é uma arena mesmo, né, onde os modelos são colocados à prova. Tá? Ele é atualizado com bastante frequência. Então, isso aqui é um lugar onde pessoas como eu, por exemplo, da comunidade de inteligência artificial, pessoas de tecnologia, que treinam os modelos e testam os modelos, é um lugar onde a gente consegue votar, falando assim, olha, poxa, está entregando os resultados que eu quero, sim, não. E o Gemini aparece em praticamente em todas as capacidades, ele é top 1 aqui. Tá? Por exemplo, na geração de texto. Tá? Agora, há 7 dias atrás, esse ranking aqui mudou e o GPT-5 aparece melhor classificado em desenvolvimento web. Né? Em visão computacional, Gemini 2.5 na frente também. Né? Texto para imagem, Gemini 2.5 aqui no topo também, e assim por diante. Edição de imagens, já na busca o GPT aparece na frente, mas aqui é uma questão de tempo. Ó.
Gemini, novamente, texto para vídeo, imagem para vídeo, né? O Google aparece em todos os rankings, tá? Então, não só por isso, eu queria trazer também uma reflexão, fazer uma provocação para a reflexão aqui, que é o seguinte: a OpenAI e o GPT, foi o que eu falei no encontro de ontem, ele foi lançado em 22 para a sociedade, para a população, para que todos tivessem acesso, né? Assim como o Windows veio embarcado nos computadores pessoais. Então, nós aprendemos a trabalhar com o sistema operacional Windows. Então, essa comparação é para dizer que, como o GPT saiu na frente, né, a grande maioria começou a utilizar ele. Não é que seja um modelo ruim, não é isso. Mas quando você compara o resultado do Gemini e do GPT e o esforço que você teve para gerar aquele valor ali, você vai ficar nítido que com o Gemini é muito menos esforço. Menos esforço. Então, por exemplo, o mesmo prompt, que são as instruções, para quem não sabe o que é prompt, que é um prompt, são as instruções que você envia para o LLM, tá? Se perdeu o que é LLM, assista a gravação de ontem, beleza? Então, são essas instruções. O mesmo prompt nos dois assistentes, com um modelo equivalente, geram resultados completamente diferentes. E aí, como somos especialistas, temos a capacidade de avaliar o resultado dos dois. E vai ficar muito claro e muito rápido que o Gemini é muito mais assertivo, tá? Ele traz mais segurança nas respostas. Então, a primeira dica do encontro de hoje é essa aqui, LM Arena. O recado é: existe um lugar onde nós colocamos essas LLMs, esses assistentes de IA, para brigar e verificar qual que tem o melhor raciocínio, qual que gera o melhor valor, tá? Então, existe essa classificação e ela é feita por profissionais do ecossistema de inteligência artificial, tá bom? E o Gemini aparece no topo da lista em todas as capacidades. Então, essa é a primeira dica. Poxa, Georgia, mas para que isso serve no meu dia a dia? O que eu vou fazer com isso? Bom, se você pretende implantar IA generativa na sua esteira, no seu escritório, para o seu cliente, você vai precisar escolher um modelo. Quando eu estou falando de modelo, eu estou falando do LLM, né? Você vai precisar escolher o tamanho do modelo. Você vai precisar escolher a capacidade do modelo. O que você vai trabalhar? Texto? Texto e áudio. Texto, áudio e vídeo. Então, você precisa saber qual é o melhor modelo. Você precisa escolher ele. Então, a dica é que você pode usar o LM Arena para justificar a escolha e para avaliar qual está saindo melhor naquele desafio, né? Então, são indicadores que vão drivar você na estratégia de implementação de IA no seu escritório, na sua organização, enfim, no seu dia a dia. Então, essa é a primeira dica do encontro. Então, voltando para o Gemini, vamos dar uma explorada rápida aqui. Tá? Bom, a primeira coisa que aparece aqui é o Nano Banana. Tá? Então, se vocês abriram aí o Gemini, eu recomendo que façam uma brincadeira agora aqui, ó, clicando em imagem e pedindo para ele, por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui para vocês, para quem não está com computador. Então, eu vou anexar uma imagem minha, uma foto minha aqui, tá? Deixa eu escolher. E fiquem à vontade para testar junto comigo essa funcionalidade. Acho que vocês vão gostar bastante. Pronto, eu vou pegar essa foto minha aqui e vou pedir para o Nano Banana, aqui, pronto, estou pedindo para ele me vestir com um blazer azul e que combine com a minha camiseta. Uma brincadeira simples, tá? Só para mostrar para vocês o poder dessa funcionalidade. Tanto é que ela fez bastante barulho aí na internet,
porque fica difícil hoje saber se a imagem é real ou não. O Nano Banana é uma brincadeira que o Google fez, mas o que está por trás é o Gemini Image. Ele veio com uma precisão impressionante. Tá? Por exemplo, no caso aqui, eu pedi para ele colocar um blazer em mim, então vejam só o resultado. Tá aqui, ó, em tela grande, aqui olhando a imagem toda, né? Como o caimento fica bem feito. A sombra, o sombreamento, a curva do tecido. O Nano Banana, ele se destacou no mercado. Isso, o lançamento é recente, não tem nenhum mês aqui no Brasil. Tá? Pela qualidade da imagem que ele é capaz de gerar. E isso nos chama atenção para coisas positivas que nós conseguimos fazer, por exemplo, nas nossas campanhas de marketing, né, de publicidade, na geração de imagens para um curso como esse, um workshop, mas também chama atenção para os riscos, que eu comentei ontem no encontro. Hoje é muito fácil pegar o rosto de uma criança e colocar no corpo de uma mulher. Né? Criar uma fake news, usar um vídeo de uma pessoa que faleceu, pegar a foto de uma pessoa que faleceu e gerar um vídeo dela falando, fazendo um pedido, enfim, golpes e mais golpes e mais golpes vão surgir, posto que hoje nós temos uma capacidade de geração de imagem impressionante. Tá? Então, eu trouxe primeiro o Nano Banana aqui porque a imagem aparecia aqui na tela, tá? Só para matar essa curiosidade. Então, fechando aqui, o que nós temos mais no Gemini? A gente consegue anexar arquivos, né, do computador e do Google Drive. A gente consegue fazer buscas profundas com a funcionalidade do Deep Research. A gente consegue utilizar a opção Canvas para criar aplicativos, infográficos, quiz, qualquer coisa relacionada a desenvolvimento. E você não precisa ser um programador. Você pode abrir o Gemini agora e pedir para ele criar um quiz num determinado assunto, com 10, 15 perguntas, e ele vai gerar todo o código para você. E a gente vai dar uma olhadinha em como isso funciona também, tá? E aqui nos 3 pontinhos eu tenho o aprendizado guiado, que é uma funcionalidade do Gemini para ajudar você a aprender alguma coisa. Então, por exemplo, o que muda nessa interação? Muda que ele não vai te dar resposta, ele vai te fazer perguntas. Então, se eu selecionar a opção de aprendizado guiado e começar a conversar sobre um assunto, sobre direito tributário, sei lá, direito trabalhista, ele não vai me dar as respostas, ele vai perguntar o que eu sei sobre isso. E ele vai conduzir ali uma interação para que eu aprenda sobre o assunto. Essa é a funcionalidade do aprendizado guiado, tá certo? Então, resumindo, funcionalidades nativas do Gemini. Busca profunda, nós vamos testar hoje. Geração de imagens, o Canvas, criação de documentos diversos e aplicativos, código, programação, e o aprendizado guiado, que ajuda você a aprender uma coisa nova, né? Você também pode interagir usando o microfone, e você tem a opção de escolher o modelo, certo? Foi o que eu falei ali. Qual modelo utilizar para o seu desafio? Bom, é preciso primeiro entender qual é o desafio. A sua tarefa no dia a dia é algo que você faria rapidamente? Se a resposta for sim, o modelo pode ser o Flash, que é um modelo menor de raciocínio. A sua tarefa que você quer delegar aqui para o assistente de IA, você faria em 1 hora, 2 horas? Exige cálculo, raciocínio profundo? Se a resposta for sim, então você utiliza o modelo de raciocínio, o PRO. Então, para analisar planilhas com muitos dados, fazer contas complexas, analisar relatórios de mercado, o modelo é o 2.5. O PRO, modelo de raciocínio. Uma tarefa pequena, como resumir um PDF, um documento, uma decisão final, né, que é simples, é só ler aquilo e resumir, extrair os insights, ou perguntas diretas que você pode fazer para o modelo, então o modelo é o menor.
é o 2.5 Flash, tá? E o Gemini está limitado a esses dois modelos aqui, porque, digamos que, quando você utiliza qualquer outra funcionalidade, dada a complexidade, ele mesmo já seleciona qual é o modelo. Tá certo? Então, até aqui, acho que deu para entender, porque tá fácil, né? Vamos explorar aqui a lateral, a funcionalidade conversa momentânea e os insights que tem aqui para vocês. O que é a conversa momentânea? Vejam só. Uma vez que eu selecionei a conversa temporária, o Gemini está me dizendo que ele não vai guardar a minha interação com ele e os dados que eu processei nele. Ele não vai guardar. Ele vai segurar apenas por 72 horas. Depois ele vai esquecer. Por que que isso é importante? Porque a maioria das pessoas não sabem que as conversas utilizadas no assistente de IA, e eu não estou falando só do Gemini, eu estou falando de todos eles, do GPT-5, principalmente, do Claude, do Perplexity, todos eles, tudo que a gente conversa aqui é utilizado pelo Google para treinar o modelo. E aí já vem uma primeira preocupação. O chamado Shadow AI, que é o quê? A prática de vazar dados da organização do cliente para fora da organização, em um sistema de terceiros. E pensando dessa maneira, o Google, o Gemini ou o GPT é uma ferramenta. Então, você contratou essa ferramenta para usar, você tem a sua conta. Se você pegou uma planilha com dados de clientes, CPF, etc. e tal, e processou num assistente de IA, qualquer que seja, isso se chama Shadow AI. É o vazamento de dados do cliente em ferramenta de terceiros, tá? Então, por que eu fiz esse gancho? Porque a conversa temporária, ela vem não para resolver, mas para minimizar esse risco, esse impacto. Porque todos nós sabemos que todo mundo está usando assistente de IA para fazer o trabalho do dia a dia. Então, as conversas temporárias servem justamente para isso, para você processar ali uma informação. Não estou dizendo que isso garante segurança total do dado que você está processando. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o modelo, o Google, vai apagar essa conversa. É isso. Ele vai apagar. Ele vai segurar por 72 horas e depois ele vai sumir com ela, tá? Então, isso é muito importante. Para pequenas tarefas, que você quer fazer uma pergunta sobre mercado, uma notícia recente, alguma coisa desse tipo, usa então aqui a conversa momentânea e faz a pergunta. Aquilo que você não quer guardar. Agora, o que for importante, aí sim você utiliza uma nova conversa para interagir, para você poder salvar aqui na coluna do lado esquerdo, tá vendo minhas conversas? Aí eu consigo compartilhar a conversa, eu consigo fixar, renomear a conversa, tá? Então, por exemplo, eu posso entrar aqui e rever toda a minha conversa com o Gemini, tá certo? Consigo ver tudo. Aqui tem um prompt aqui onde eu estou processando dados fictícios para levantar indicadores de diversidade, tá? Outra dica muito importante aqui no assistente de IA, e essa é bem válida aqui para o nosso contexto, é que cada conversa dessa fica armazenada em um banco de dados, tá? Então, vejam bem, toda vez que você começa uma nova conversa, ela fica armazenada em um banco de dados. E toda vez que você volta nessa nova conversa para continuar interagindo, a conversa inteira vai lá para o LLM e volta com a resposta. A conversa inteira, tá? Agora pensem comigo. Se numa mesma conversa você fala de um cliente, você faz uma pesquisa de mercado sobre outro cliente, você, sei lá, analisa uma decisão final de um terceiro cliente
e na mesma conversa você pergunta sobre dicas de nutrição, de café da manhã, tá? Tudo isso numa mesma conversa. O que acontece? Toda vez você está mandando todo esse conjunto de informações para o LLM processar e devolver. Naturalmente, ele vai alucinar. Ele vai alucinar por mau uso da ferramenta, da capacidade. Então, agora que vocês sabem que essas conversas ficam em bancos de dados e elas ficam isoladas, a segunda dica desse encontro é não misturar os assuntos. É um para um. Um cliente, um chat, um cliente, um chat, um assunto, um chat, um juiz, um chat, um tribunal, um para um. E assim você vai mantendo o histórico. E aí você pode vir aqui e organizar isso, renomeando a conversa, né, para um assunto, sei lá, tribunal X, tá? Estou dando um exemplo aqui. Então, todos os assuntos referentes àquele tribunal, você vai guardar naquela conversa ali, né, para ele processar, para você fazer perguntas e continuar interagindo com baixíssima chance de alucinação. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante essa dica. Beleza? Voltando a explorar aqui, a gente já viu aqui as conversas, o que tem de interessante aqui nas configurações de privacidade do Gemini? As informações que ficam salvas. Então, vejam só. Aqui, eu consigo pré-definir como eu quero que o Gemini atue, interaja comigo. Por exemplo, eu posso pedir para ele, eu posso deixar setado nele que eu quero uma linguagem mais simples. Eu posso dizer para ele, por exemplo, se eu quero usar um assistente de IA, no caso de Gemini, para receitas do meu dia a dia, e eu sou vegetariano, então ele tem que excluir receitas que tem carne. Ou, por exemplo, eu posso falar assim, ó, eu só escrevo código de programação nessa linguagem específica. Então, essa configuração serve para você pré-configurar o modelo para que ele inclua essas regras em todas as respostas. Isso é muito útil. Por exemplo, olha o que eu deixo pré-configurado. Nunca invente uma resposta. Nunca invente uma resposta. Para quem participou do encontro de ontem, eu reforcei bastante isso, no sentido de o modelo foi programado para gerar uma resposta. Mesmo que ele não tenha fonte, ele vai inventar a resposta. É a chamada alucinação. Na verdade, a alucinação é quando ele se perde. Quando ele inventa uma resposta, não é que ele alucinou, é porque ele foi programado para isso, para gerar um conteúdo. Né? Daí a importância da gente não delegar o pensamento crítico para a máquina, a gente avaliar o resultado final. Vocês devem ter visto aí na internet casos de jurisprudências que não existiam, enfim, apareceu bastante coisa, vocês sabem disso melhor do que eu. Né? Mas isso aqui é uma instrução simples, direta e importante. Outra, por exemplo, eu peço para evitar fontes do tipo Wikipédia e similares. Eu não quero esse tipo de fonte nas minhas respostas, porque pode enviesar a resposta do modelo, e não é uma fonte confiável. Não que não tenha qualidade lá, é que uma pessoa pode entrar lá e contribuir, eu não sei o que essa pessoa está colocando lá. Então, lembrem-se que o modelo LLM, que está por trás do assistente de IA, e quando eu trago esse contexto, eu estou falando de qualquer assistente, ele ingeriu dados públicos da internet, dados com qualidade e sem qualidade. O lixo ele também ingeriu. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, aqui eu também deixo setado o seguinte, ó, em todas as respostas, informe o link da fonte. Isso também é bastante relevante para a gente que quer saber da onde ele tirou aquela informação. Se você estiver pesquisando por uma notícia recente, uma data, uma informação sensível, você vai querer saber a fonte, né? Então, é importante a gente pré-configurar o nosso assistente. Outra dica muito útil aqui, nós vimos as informações salvas, são os aplicativos, né, do ecossistema do Workspace, que você pode usar dentro do Gemini
Então, ó, vejam só, deixa eu dar um passo atrás aqui. Eu estou dentro do assistente Gemini do Google. Eu estou dentro dele. E dentro dele eu consigo chamar os outros aplicativos, como Gmail, Drive, Calendar, Google Tarefas, Google Hotéis, Maps, Voos, YouTube e por aí vai. Então vamos ver como isso funciona na prática, né? Quem quiser me acompanhar, basta abrir uma nova conversa, clica aqui no modelo Flash, porque é o que a gente vai fazer simples, e aí só digitar um arroba e vejam só o que acontece. Dentro do Gemini, digitando um arroba, eu consigo chamar qualquer aplicativo do ecossistema do Google para fazer uma tarefa para mim, com o poder da IA generativa. Então, por exemplo, eu tenho atender um cliente em outra cidade. Então, eu chamo o Google Voos e peço para ele verificar voos, tá? Para o Rio de Janeiro, na data de hoje. Simples assim, em benefício do tempo. Um prompt simples. Então, de dentro do Gemini, eu estou pedindo para ele verificar no Google Voos quais opções eu tenho para hoje, 16 de setembro. Está aqui a resposta. 16 de setembro, você tem essas opções aqui, tá? Voo saindo de São Paulo, porque ele sabe que eu estou em São Paulo, pela minha geolocalização, e me deu algumas opções aqui, ó, caríssimas. Mas eu não satisfeito com o voo, eu posso chamar o Google Maps e pedir para ele verifique quanto tempo eu levarei de carro até a Rua da Assembleia no Rio de Janeiro. Então, pronto. E aí o Google Maps vai fazer essa rota para mim e vai me trazer dentro do Gemini quanto tempo eu vou levar de carro. Tá? Então, vejam só. E agora, se eu quiser, eu posso pedir para ele comparar custo-benefício. Eu posso falar, o meu carro é 2.0, pensando no voo que está caro, qual o melhor custo-benefício aqui? Óbvio que a gente sabe a resposta, né? Mas eu estou dando só um exemplo aqui de como você pode utilizar o poder do Gemini. Agora, vamos imaginar que você está com a agenda cheia, complexa. Poxa, preciso encontrar um espaço. Do mesmo jeito, você pode chamar o Google Calendar aqui e pedir para ele criar todas as agendas que você combinou com seu cliente. Falar, eu tenho um encontro pontual com meu cliente toda terça-feira às 19 horas. Em um comando só, em um prompt, você pede para ele criar todas as agendas para você. Tá certo? Então, essas são as funcionalidades de aplicativos dentro do Gemini. E um que eu gosto bastante, eu vou mostrar aqui para vocês, é utilizar o aplicativo do YouTube dentro do Gemini para assistir o vídeo para você. Então, pensem naquele vídeo que você, poxa, eu preciso assistir, mas eu estou sem tempo, mas o que está lá é relevante aqui para o meu trabalho, né? Então, eu vou pedir para o Gemini assistir ele para mim e me falar o que importa, tá? Então, eu estou pegando um vídeo aqui na internet, é um podcast meu com a Luciana Frazão, tá? Uma profissional aí do Vale do Silício. Então, já deixo a dica aqui para vocês, tá? Depois eu mando lá no WhatsApp. Então, eu peguei o link aqui, ó, compartilhar, copiei o link, certo? Voltei no Gemini e vou pedir para o YouTube, assista este vídeo e resuma tudo o que o George Yagi falou, tá? Se ele não processar o vídeo, é porque os meus créditos acabaram aqui. Aí eu mudo para minha conta própria fazer o mesmo teste, para vocês verem como isso funciona. Então, o que o Gemini vai fazer? Ele vai acessar a capacidade do YouTube, que tem o vídeo armazenado, e vai assistir o vídeo para mim. Ele vai transcrever tudo que eu falei naquele podcast. E está aqui o resumo. No vídeo Futuro é Agora, Inteligência Artificial, apresenta a conexão. Nesse minuto aqui, ó, 00:25, a Luciana Frazão falou, aí o George falou nesse horário, e etc, etc, etc. Está aqui, ó, meu podcast.
E aí eu posso vir aqui e falar assim, ó, @gmail, tá? Crie um resumo executivo deste podcast. Pronto, crie um resumo executivo desse podcast. E é claro, a gente pode aprofundar o prompt aqui, pedindo para direcionar para uma pessoa e etc. e tal. Mas aqui é tudo em benefício do tempo, é para mostrar as capacidades para vocês. Então, ele gerou um resumo executivo. Ó, o podcast apresenta George Ag e tudo mais, tal. E aí, eu gostei da resposta, eu posso compartilhar essa conversa que eu tive com o Gemini, com uma pessoa, eu posso exportar isso para dentro do Google Drive, para não perder, colocar isso numa pasta, e eu posso criar um rascunho no Gmail. Tá? Então, agora ele está criando esse rascunho, eu vou abrir o Gmail e mostrar aqui para vocês como que ele fez esse trabalho de criação de rascunho, tá certo? Vamos dar uma olhada? Então, está aqui, ó. Esse é o Gmail que ele acabou de escrever para mim. Então, vamos pensar no seguinte, trazendo aqui para o nosso contexto. O meu cliente mandou um e-mail para o meu escritório, falando do caso. Eu estou com esse problema trabalhista, assim, da empresa XPTO e etc. e tal, e tudo isso. O que você pode fazer? Você pode simplesmente receber esse e-mail e pedir para o Gemini responder o cliente, criar a agenda com o cliente, para você entrar e discutir esse assunto. Né? Você pode pedir para ele mandar para o cliente os documentos necessários, já para aquele caso. O Gemini faz tudo para você. Alavanca a produtividade. Você não precisa ficar passando informação de um lado para o outro, que ele já sabe tudo isso. Tá? Então, voltando aqui, chamando os aplicativos do Google por meio do arroba, você consegue fazer infinitas coisas. Por exemplo, eu posso pedir para o Google Tarefas criar uma tarefa para mim referente a uma reunião, um resumo que eu fiz aqui de um caso de um cliente, enfim, N possibilidades, são muitas possibilidades, tá? Então, vamos dar uma explorada em tudo que dá para fazer aqui. Vou iniciar uma nova conversa para mostrar para vocês a funcionalidade Deep Research, tá? Com um prompt que eu já escrevi aqui para acelerar o nosso estudo, tá? Então, eu vou colar o prompt aqui e vou dar uma lida, dar uma passada por cima, tá? O que é o Deep Research? É a busca profunda, certo? O que ele vai fazer? Vai pesquisar em dezenas de websites, talvez uma centena de websites, o que eu estou pedindo para ele pesquisar. E fontes recentes. Então, uma vez que eu mandei o prompt pedindo para ele analisar análise de mercado e concorrência no setor jurídico, analisando o panorama atual do mercado de direito ambiental no Brasil, com foco em oportunidades, ameaças e atuação de escritórios concorrentes. Tá? E eu passei algumas instruções aqui. Eu quero ver tendências de mercado, eu quero ver a análise desses concorrentes, eu quero ver oportunidades e nichos e assim por diante. Aí, o que o Deep Research faz? Ele cria um plano de pesquisa, que é esse que vocês estão vendo aqui. Né? E, através do plano de pesquisa, eu decido se ele pode seguir ou não com a pesquisa. Eu posso editar o plano, por exemplo, pode ter alguma coisa aqui, na tarefa 6, elaborar recomendações estratégicas. Não preciso disso, eu posso tirar essa tarefa daqui. Mas vamos supor, vamos imaginar aqui que não, está ok, é isso mesmo que eu quero saber, iniciar a pesquisa. Ele vai começar a buscar em muitas fontes confiáveis, né? Porque eu já pré-defini lá nas configurações que eu só quero fontes confiáveis. Então, ele vai ignorar fontes que não são relevantes para a minha pesquisa aqui também. E ele vai começar a mostrar uma cadeia de pensamento. Por isso que aqui aparece mostrar raciocínio. Né? Ele está falando, ó, primeiro eu vou fazer uma análise estratégica seguindo esses passos. Os próximos passos são esses. Eu vou pesquisar nesses sites e assim por diante. Como essa pesquisa demora um pouquinho, eu vou aproveitar esse tempo para apresentar para vocês o que é um assistente de IA especialista, que é um chamado GEM, tá?
Então, se você tiver com o Gemini aberto, vai na barrinha do lado esquerdo, abre aqui a conversa e clica aqui, ó, em Veja alguns gems, tá? Veja alguns gems. Vamos ver o que é isso. Um gem é um assistente especialista. O que isso significa? Que você pode usar todo o poder da IA generativa, no caso do Gemini, para criar um único assistente muito bom naquele assunto, naquela tarefa, naquele problema. E o Google já traz alguns exemplos aqui para inspirar as pessoas. Por exemplo, ó, um consultor de carreira, um parceiro de programação, não é o caso aqui, mas, por exemplo, um coach para estudos, um editor de texto ou um advogado da parte contrária. A possibilidade de criação aqui é infinita. É o que você precisa fazer. Então, vamos imaginar que eu queira criar aqui um assistente paralegal. E aí, com a licença poética, né, galera? Porque vocês entendem disso muito melhor do que eu, e eu sou uma pessoa de tecnologia. Vamos imaginar que a gente quer criar um assistente assim, tá? Eu clico aqui em criar um novo gem, tá? Voltando na tela para quem perdeu, aqui, ó, gerenciador de gem, criar um novo gem, e eu tenho essas opções que vocês estão vendo aqui, que basicamente são colocar um nome, dar um nome para ele, dar os prompts do que ele precisa fazer. Você pode usar a canetinha mágica que está aqui embaixo para ajudar a escrever o prompt e colocar uma fonte de conhecimento, que pode vir do computador ou do Drive. Uau, mas o que eu faço com isso, né, Jorge? O que eu faço com isso? Vou mostrar para vocês um gem que eu criei aqui para esse encontro, né? Para ver o que ele é capaz de fazer. Então, vamos lá. Eu me atrevi a criar aqui um gem e eu chamei ele de paralegal trabalhista. Tá? Vamos ver o que ele tem dentro. Então, eu defini claramente o papel que ele tem. Eu vou mostrar esse prompt ampliado, tá? Porque eu sei que a tela está pequena para vocês. Eu vou mostrar ele ampliado. Mas aqui eu vou dar o contexto do que esse jovem faz, tá? Eu chamei ele de paralegal trabalhista. Aí eu dei um papel, eu dei contexto, eu dei tarefas para ele, tá? Podem ver que o meu prompt ele não é pequeno, mas como vocês viram no encontro de ontem, a janela de contexto, né, a depender do modelo que você está utilizando, aceita uma quantidade gigantesca de palavras. Então, isso não é uma preocupação, tá? Então, eu defini o papel dele, o contexto, as tarefas, o que ele vai fazer, e coloquei uma base de conhecimento nele, que são documentos obrigatórios. Então, olha só, e uma vez que ele está criado, eu consigo utilizar ele para fazer o trabalho que eu quiser, tá bom? Vamos dar uma olhada em como eu estruturei esse prompt desse assistente especialista. Basicamente, eu defini aqui o papel dele, né, um assistente paralegal especializado em direito trabalhista, etc. Eu dei um contexto para ele do trabalho que ele vai fazer e eu disse ali a tarefa, caso a caso, o que ele tem que fazer? Analisar o caso, analisar a jurisprudência, extrair dados do empregador, escrever a petição inicial com base em um modelo que eu forneci, elaborar um e-mail e notificação para as pessoas envolvidas, criar um e-mail resumo para o cliente, elaborar um rascunho de notificação para o empregador, e eu estou definindo também os formatos de saída, tá? A resposta, como ela deve ser estruturada, enfim, e tudo mais. Bom, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma estratégia avançada de prompt para a criação de assistentes especialistas, né? E se você sente a necessidade de avançar em prompts, eu recomendo que faça a imersão, a nossa imersão da G5 aí, porque a gente aprofunda muito nisso. Então, é do zero ao avançado, né? É só pegando um gancho aqui, fazendo um parênteses. A maioria das pessoas ainda não percebeu que existe um ciclo de frustração quando você está utilizando um assistente de IA. E o que é esse ciclo de frustração?
Eu trago isso com muito detalhe na imersão. É um momento que você está refinando, uma janela ali de interação onde você está refinando o seu prompt até gerar o resultado esperado, o resultado que você quer. E isso gera frustração, porque no começo a gente não sabe estruturar o prompt muito bem. Por exemplo, no prompt é importante usar verbos de ação. Prompt prolixo vai gerar resposta prolixa, né? Aí a sensação que fica é que o assistente não funciona, que a IA não entrega aquilo que promete. Mas é muito pelo contrário, vai da nossa instrução. É como pilotar, eu faço sempre uma analogia com pilotar um carro de Fórmula 1. Se você for convidado para entrar num carro de Fórmula 1 e pilotar, você vai ligar o piloto automático ou você vai pilotar o carro? Qualquer um, né, vai querer sentir o carro, pilotar o carro. E engenharia de prompt é isso. Não é só uma pessoa te dizendo como escrever, não é isso. É como o LLM pensa. E qual a linguagem que você usa para extrair a resposta dele. Isso é engenharia de prompt e engenharia de contexto, tá? Então, voltando aqui para o nosso paralegal trabalhista, né, ele tem todas essas funções que eu coloquei. Aqui na base de conhecimento, para tirar a curiosidade do que tem aqui dentro, aqui tem os documentos necessários que eu preciso para trabalhar naquele assistente. Aí eu vou dar um zoom aqui no que eu coloquei na base de conhecimento dele, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, documentos obrigatórios, tá vendo? Cópia do RG, CPF do cliente, comprovante de residência, contrato de trabalho, carteira de previdência social, olerites, documentos complementares, extrato do FGTS, gravação de mensagem em texto, etc, etc, etc. Uau, legal. Mas como que isso funciona dentro do assistente especialista, né, que nós criamos aqui? Voltando nele agora. Isso significa que eu adicionei nele uma memória, um conhecimento. Por isso que isso chama conhecimento. Ou seja, ele já sabe. Agora, eu queria que vocês pensassem em todo conhecimento que está na cabeça dos colaboradores do escritório de vocês, da organização de vocês, todo conhecimento que está na cabeça daquela pessoa, e que sempre acontece, né? A pessoa vai para uma nova oportunidade, ou ela falta, ou ela entra de férias, e todo mundo fica em dúvida, poxa, como que era mesmo aquele processo? O que aconteceu naquele caso? O que foi decidido? Qual foi a última vez que falou com o cliente? Pense em tudo isso que se perde. E agora, com esse conhecimento aqui, que eu estou passando para vocês, vocês conseguem criar um assistente especialista para tratar um caso específico de um cliente específico, com toda a base de conhecimento daquele caso, daquele cliente, dentro de um único assistente. Então, imaginem que aqui só tem um PDF, mas eu posso colocar 50, 100 arquivos aqui de conhecimento desse cliente específico. E aí eu tenho um assistente chamado aqui com o nome do meu cliente, que vai me responder tudo sobre o cliente, que vai fazer uma análise do caso do cliente, que vai avaliar o que foi decidido no caso do cliente, jurisprudências que eu possa anexar e pedir para ele fazer comparações, etc, etc, etc. Pensem na criação desses assistentes especialistas para cada caso que vocês tratam aí, com baixíssima chance de alucinação. Esse é o poder de criar um assistente especialista, especialmente utilizando o Gemini. Tá? Então, estou dando uma visão para vocês do que pode ser feito com um assistente especialista. É muito mais do que fazer pergunta. É muito mais. E na imersão em IA, que vai começar dia 14 de outubro, é o que a gente mostra. É como criar isso, engenharia de prompt avançado, para criar esses assistentes, para fazer esse trabalho para vocês. Tá? Então, voltando aqui, vamos ver se terminou a nossa pesquisa. Né? Deixa eu ver aqui se a nossa pesquisa profunda já finalizou. Só um momento. Para a gente ver o que mais é possível fazer com
a funcionalidade do Deep Research. Pronto, agora eu estou na tela, a pesquisa já terminou, tá certo? Ele levou aqui alguns minutinhos para fazer e trouxe aqui para mim uma análise completa sobre o mercado de direito ambiental no Brasil. Sumário executivo, panorama de mercado, né? E por aí vai. E vejam que não é uma pesquisa superficial, ela é bem profunda, ela é bem completa, né? E aí ele traz tabelas, ele traz indicadores de mercado, insights diversos, e por aí vai. E uma vez que essa pesquisa está pronta, eu posso começar a interagir aqui do lado esquerdo com o Gemini para extrair informações específicas dessa pesquisa que foi gerada, né? Ou seja, ele tem esse conhecimento agora, nessa conversa nova, e eu posso perguntar o que eu quiser. No final da pesquisa, ele mostra as fontes que foram utilizadas para gerar esse relatório, né? Todas as fontes aqui. Se por acaso você, CNJ, aparece aqui, FGV e por aí vai. Se por acaso aparece uma fonte aqui que você não confia, você pode refazer a pesquisa pedindo para o Gemini excluir essa fonte e similares. E ele vai refazer todo o trabalho, né? Ele mostra toda a cadeia de raciocínio para você. E por que que isso é importante? Entender a cadeia de raciocínio. Porque existem técnicas avançadas de prompt para você identificar aonde o assistente de IA errou. Isso mesmo, técnica avançada para identificar aonde ele cometeu o erro e corrigir o erro dele mesmo. Por isso a engenharia de prompt é tão avançada, não é trivial, não é um assunto trivial, tá? E aí ele mostrou toda a cadeia e os sites que ele pesquisou e tudo mais. Ele também traz aqui as fontes que não lidas, as fontes lidas, mas não utilizadas no relatório. Ele excluiu algumas aqui porque entendeu que tinha baixa relevância. Bom, posto isto, o que eu posso fazer com esse relatório aqui? Eu posso navegar pelo relatório, eu posso exportar para o documentos, copiar o conteúdo e criar aplicativos com ele. Olha a mágica de criar um infográfico com um clique, com base no relatório que foi gerado. Então, pensem só. Você precisa fazer uma apresentação executiva para apresentar algum resultado específico, ou valores, né, que foram utilizados ali em determinado caso, ou despesas, enfim, né? E aí você tem todos esses dados numa planilha Excel, num Word, num monte de notinha. Você pode anexar tudo isso no Gemini, pedir para ele fazer um resumo de toda essa informação e gerar um infográfico com um clique. E o resultado disso vai ser uma tela interativa com os indicadores para você. Então, olha só a maravilha disso. Um clique e eu criei um infográfico completo com a análise de mercado que eu acabei de fazer. Principais tendências do setor, totalmente interativo, galera. Olha só. Tá? Regulação ESG, sustentabilidade, mercado de carbono e tudo mais. Então, vejam só que maravilha. Olha isso. Descendo um pouquinho mais. Oportunidades, nichos emergentes, ó. Gráficos, recomendações estratégicas de paraposicionamento. 1, 2, 3. Você pode pegar esse infográfico e compartilhar com as pessoas, copiando o link. E aqui vale um comentário, tá? Percebam que aqui está escrito link público. Então, toda vez que você cria um link público e compartilha com alguém, você está mandando informação para fora. Então, é importante que a pessoa faça parte da sua organização. Por padrão, o Google, ele protege esses links públicos. Você não vai conseguir compartilhar com uma pessoa que tem uma outra conta de e-mail que não seja do ecossistema Google, para proteger as informações. Por padrão, ele não deixa você vazar essa informação.
Mas se você trabalha com o ecossistema Google, ou se você está no momento de escolher qual ecossistema contratar para a sua empresa, fica aqui a dica, eu recomendo fortemente o ecossistema do Workspace, porque ele é muito, muito bom. E ainda mais agora com o poder do Gemini, que você pode chamar os aplicativos do Google dentro do Gemini e, ao contrário também, dentro do Gmail, você pode chamar o Gemini para ler toda a sua caixa de entrada e resumir os e-mails e classificar por importância. Você pode pedir para o Gemini, dentro do Gmail, ler os últimos 10 e-mails e aqueles mais relevantes colocar na sua agenda o compromisso, ou criar um lembrete, ou criar uma tarefa. Então, assim, é um poder gigantesco para alavancar nossa produtividade, tá certo? Então, em um clique, foi a criação de um infográfico. O que mais que eu consigo fazer? O que mais eu consigo fazer com isso aqui? Eu consigo criar também um teste sobre esse assunto aqui, ó, nessa opção que vocês estão vendo. Eu consigo criar uma página web com esse resultado, né? Vai virar um website. Eu consigo criar um teste ou um resumo em áudio. O que seria o resumo em áudio? É uma espécie de podcast que ele vai criar com duas pessoas conversando. Não é um podcast. Ganhou esse apelido de podcast porque são duas pessoas conversando sobre o assunto. Por que que isso é útil? Tem situações onde a gente precisa se preparar para uma reunião, uma audiência, e precisa armazenar informações daquela situação, daquele caso. E a gente lida com muitas informações o dia inteiro. Então, imagina ler toda aquela documentação, entender o caso, né? Lembrar dos detalhes, dos indicadores. Então, através do Gemini, você consegue compilar todas essas informações e criar um resumo em áudio dela para você escutar também, em formato de conversa. E você pode pedir para o Gemini criar num formato de perguntas, para testar o seu conhecimento, como se você estivesse sendo testado por outro profissional. Sei lá, estou me colocando aqui no lugar de um advogado, tá? De repente, respondendo perguntas ali numa mesa de negociação, respondendo a provocações do outro advogado, respondendo. Você pode utilizar essa funcionalidade para treinar, para se capacitar, para lembrar dos indicadores das situações. E se não for suficiente, você pode descrever o seu aplicativo aqui na função de descreva seu aplicativo. Por exemplo, crie um aplicativo e por aí vai, um aplicativo. Ou crie um quiz com 50 perguntas sobre o caso, ou sei lá. Aí tem que deixar a imaginação voar. Por isso que eu aqui, da minha perspectiva de tecnologia, o que eu sempre digo para os meus alunos e clientes, não adianta a gente inovar o nosso negócio com base na tecnologia que existe. Esse pensamento, ele é equivocado. Por exemplo, nossa, tem IA generativa, vou colocar IA generativa em tudo no meu escritório. Tudo na minha empresa vai ter IA generativa. Nem sempre é IA generativa. Às vezes é uma análise de dados comum, às vezes um Excel resolve. Não precisa de uma IA generativa, né? Então, são possibilidades infinitas numa ferramenta super poderosa. A pergunta não é qual tecnologia a gente tem e o que ela faz. A pergunta é o que você quer resolver com inteligência artificial? Essa é a pergunta-chave. E esse pensamento é AI first. De hoje em diante, pessoal, quero que vocês saiam daqui, porque a gente está chegando ao fim do encontro, eu tenho uns recados finais, tá? De hoje em diante, eu quero que vocês pensem assim, ó. Tudo que eu for fazer, a primeira pergunta é, dá para fazer com inteligência artificial? É a primeira pergunta. A segunda é, eu tenho os dados? Eu tenho as informações, né, os documentos, os dados, eles estão estruturados e organizados numa pasta? Aí é sim e sim.
Aí a terceira pergunta é, eu tenho ferramenta? Tem ferramenta, tem Gemini, tem GPT, tem Notebook LM, tem Gama App, tem Canva. E a quarta é, as pessoas estão capacitadas para fazer isso? Essa é a última é mais complicada, por isso vocês estão aqui, que é legal, tem um monte de coisa, mas o que eu uso? Depende do que você quer resolver. Esse é o ponto. Por isso a importância do letramento da capacitação em inteligência artificial. Na internet está cheio de hype, galera. Cheio de hype, notícias alarmistas, coisas no... Nem tudo aquilo é verdade. Muita coisa é hype. Mas poucas pessoas realmente sabem declarar um ROI com inteligência artificial. Como é que você implanta a esteira, mensura os indicadores para falar assim, ó, gerei receita, gerei eficiência operacional, mitiguei risco, melhorei a qualidade no atendimento ao cliente, respondi mais rápido os casos que eu precisava responder. Como é que você mensura isso? Por isso, a capacitação é importante, tá certo? Então, eu acho que já deu para ter uma ideia do que a funcionalidade Deep Research é capaz de fazer. Então, só para dar uma resumida, eu usei a funcionalidade Deep Research, mandei um prompt aqui para ele fazer uma busca profunda na web, depois eu gerei um infográfico com um clique, e eu poderia ter gerado um quiz, qualquer coisa que eu quisesse com aquela pesquisa, tá? A gente viu sobre como criar resumos muito rápido de e-mails, como assistir vídeos, extrair o que importa de um vídeo para você não ficar perdendo tempo vendo propaganda comercial. Pede para o Gemini ler e já extrair o que é importante. E conversa, faz provocações, né, extrai só o que você quer. Né? Nós vimos a funcionalidade aqui do Nano Banana, que foi uma brincadeira que eu fiz, só para mostrar o poder da ferramenta, e vocês podem usar isso para fazer apresentações legais para o cliente, ou numa peça, numa campanha de marketing, por exemplo, em rede social, alguma coisa parecida. A opção Canvas, que cria aplicativos. Eu poderia, aqui no meu prompt, pedir para ele criar um aplicativo. Crie um aplicativo para o meu escritório, para a minha empresa, com essas cores, com essa funcionalidade e tudo mais. Aí vai do seu domínio de prompt para fazer isso. Mas mesmo com um prompt simples, ele vai gerar. Tá? O que nós vimos também foi a importância da conversa momentânea e a importância de tratar um para um, uma conversa, um assunto, uma conversa, um problema, um cliente. Não misturar as coisas nas conversas, porque provavelmente você que está induzindo o assistente a alucinar e misturar as informações. Só dando uma reforçada aqui. Imagina que numa mesma conversa você está tratando vários clientes. Uma hora ele vai misturar razão social, CNPJ, nome da pessoa, vai confundir as coisas. Então é importante lembrar que é um para um. Agora você sabe, a partir de amanhã, organiza aqui do lado esquerdo as conversas por caso, cliente, problema, enfim, o que você quiser. Nós vimos também a importância de salvar as informações para o Gemini lembrar disso toda vez, para você não ter que ficar escrevendo no prompt toda vez. Faça um trabalho assim, resumindo assim, pesquise na web e ignore fontes como Wikipédia. Toda vez escrever a mesma coisa, pensa. Dá trabalho, então pré-configura ele. Né? E nós vimos o poder de chamar os assistentes, os aplicativos do Google dentro do Gemini para fazer o trabalho que precisa ser feito. E, por fim, o poder do Gem, que é o nosso assistente de IA. Né? Veja, eu tenho alguns aqui. Né? É o nosso assistente de IA que guarda um conhecimento. Então, pensem nessa funcionalidade como um assistente para cada cliente que você tem. E aqui no conhecimento, você coloca os documentos, as informações, as reuniões, as atas, as decisões, os casos, o que você quiser sobre aquele caso cliente.
E aí você vai ter um assistente para responder todas as perguntas para você, para fazer as análises. E você, como especialista, tem todas as condições de verificar se a resposta é aceitável ou não. Tá? Uma outra dica é colocar modelos de documentos aqui e pedir para o assistente escrever o documento. Você sobe um modelo já e pede para ele, ó, com base nos dados desse cliente aqui, preencha um novo modelo e salve no Google Drive. Ele vai criar isso para você, tá certo? Então, são funcionalidades muito importantes que alavancam mesmo a nossa produtividade. Tá? Então, recadinhos finais. Amanhã é o último encontro e nós vamos explorar essa ferramenta aqui, que chama Notebook LM. Tá? E o case que eu vou trazer é gestão de conhecimento com Notebook LM. Tá? Espero que vocês gostem. E, para finalizar, com chave de ouro, amanhã a gente vai abrir microfone. Tá? Eu vou apresentar para vocês a proposta da imersão, que acontece em outubro, que tem vagas limitadas, e a gente abre o microfone para fazer trocas, para interagir um com o outro. E tirar dúvidas. Então, venham com perguntas amanhã. Venham com perguntas. Não só sobre o Gemini, mas qualquer assunto referente à inteligência artificial. Tá certo? Vejo vocês amanhã. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Vejo vocês, hein? Vou mandar o print aqui para vocês no WhatsApp. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso.